Ô, professor, eu queria lhe perguntar o seguinte: sistema de reservas internacionais em dólares, né? Existe um site aqui de economia muito bom chamado Zero Hedge, que disse que esse sistema nunca teve tão ameaçado. E citou um ex-diretor do Federal Reserve aqui de Nova York, Sultan Passar, que disse no artigo publicado em março que o mundo está mudando por um sistema de moeda em lastro em commodities. Então, nós vamos abandonar o petrodólar? O mundo já está nesse caminho? Você acha que já está nessa mudança? Então, dentre as pessoas que pensam o mundo no Brasil hoje, nesses termos, eu sou o mais conservador de todos. Eu acho que caminha, sim, mas de forma muito mais lenta do que nós imaginamos. Vamos pegar o exemplo da Arábia Saudita. A Arábia Saudita ela permitiu com que ela negociasse petróleo com a China com yuanes, né? E isso foi hiperbolizado por nós aqui no Brasil, por nós que eu falo os pensadores críticos do Ocidente, né? Só que isso não significa um indício de uma mudança de ordem financeira internacional aberta. Por quê? Porque a Arábia Saudita tem negócios de trilhões de dólares com os Estados Unidos. Então, é somente um ponto ali em relação ao petróleo, mas o resto é dólar, entendeu? Então, eu sou um pouco mais conservador do que a média em relação a isso. Evidentemente, que a guerra na Ucrânia, ela acelera tendências que já estavam em andamento, acelera. Uma delas é essa, ou seja, o questionamento de se colocar o dólar, do dólar como moeda de reserva internacional, ou seja, esse questionamento ele já é muito mais aberto hoje do que antes da guerra, ou seja, um questionamento que é durar daqui 5 anos, isso está sendo feito hoje. Agora, daqui a falar que já surgiu um sistema financeiro alternativo, é uma outra história, porque 85% das operações do mundo hoje são em dólar, não é? E para que os países eles troquem de moeda de padrão, eles têm que ser convencidos disso daí. Porque o dólar, mal ou bem, ainda é um grande refúgio seguro para os países do mundo hoje. Qualquer crise que haja, o dólar é o refúgio seguro, não é? E o yuan não é nenhuma moeda ainda conversível internacionalmente, por exemplo. Não é? Só dando um exemplo aqui sobre isso. Agora, o que acontece? Se pegarmos um conjunto de eventos, como Nova Rota da Seda, a iniciativa Cinturão uma Rota, onde a China ela leva obras públicas e muitas delas financiadas com dinheiro, com moeda fiduciária chinesa. Isso lembra muito o que os americanos fizeram na década de 20 na Alemanha, que foi financiar obras na Alemanha usando dólar. Se pegarmos agora essa questão das relações da China com a Rússia, e com a transformação da Rússia em parte do território econômico chinês, não é? Além de vários países já aceitando fazer negócios com a China em moeda própria, e até em rúpia também, é o caso da Índia, que vai fazer negócio com a Rússia em rúpia, eu acho que sim, existe uma transição no mundo, mas essa transição é muito mais lenta e gradual do que a minha vontade demanda, né? É o que eu penso, né? É lenta e gradual, mas essa guerra está empurrando, está acelerando, e a gente não sabe se pode chegar num ponto de mudança ainda mais acelerada por causa dessa condição toda mundial, né? Que isso aí a gente não sabe, mas pode levar um empurrão ainda mais forte, de repente. Não? Heloísa, eu não acredito que os americanos eles vão entregar rapadura fácil. Tá? Não. Ou seja, então eu acho que tecnicamente falando, racionalmente, né? Ou seja, porque nós estamos lidando com pessoas irracionais, né? Steve Blinken, Anthony Blinken e tal, essa chefe da União Europeia, que pensa em termos religiosos da política internacional. É fundamentalismo neoliberal isso. Não, neoliberal é religioso também, né? Porque o Ocidente é superior ao Oriente e tal, porque eles são mais bonitos, não sei e tal, né? Então, se nós formos pensar em termos racionais, é evidente, vai ter, o normal seria uma transição para uma outra forma, um meio de pagamento, um outro sistema, só que moeda é poder político, né? Antes de mais nada, moeda não é um meio de troca, moeda é poder político. E os americanos não vão se permitir ser colocados para trás em algo que é fundamental para o exercício do poder deles sobre o mundo, que é a moeda. Então, qual que é a minha previsão? É muito mais fácil o mundo se tornar um lugar cada vez mais perigoso nos próximos anos do que haver uma transição para um novo sistema de pagamento internacional, sabe? Eu acho que são duas cartas na mesa aí.
Ou o mundo ou vai rolar isso mesmo, vamos transitar, todo mundo na paz, vai concordar que o dólar não dá mais, ou o mundo vai ficar mais perigoso, mais instável. Eu aposto que vai ficar muito mais instável e perigoso do que a segunda alternativa, né? E eu peço desculpas aqui pelo meu conservadorismo, tá, Luísa?